nome é Hugo, sou médico intensivista, faço parte da equipe de diaristas aqui do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital São Domingos e sou especialista em Medicina Intensiva pela MIB. A ideia hoje é abordar um tema de relevância dentro desse projeto que foi concebido há um tempo atrás com o objetivo de abordar alguns temas centrais dentro da terapia intensiva, né? Os chamados hot topics, os temas quentes dentro da terapia intensiva. E hoje o nosso objetivo vai ser abordar o tema que está projetado aí na tela, que seria a medicina de precisão na SARA, né? Ou medicina personalizada na SARA, como talvez seja um termo um pouco mais específico. O objetivo hoje não é esgotar o tema, muito pelo contrário. A nossa ideia aqui é fazer uma abordagem breve, de no máximo 20 a 25 minutos, com o objetivo de despertar o interesse por esse tema e na verdade, assim, incentivar a pesquisa e até mesmo a utilização disso na prática do dia a dia, já que é um tema de grande importância para a gente nesse contexto da terapia intensiva. Não há nenhum conflito de interesse para essa apresentação e, assim, para começar, a gente precisa, em primeiro lugar, definir o que seria SARA, né? É claro que o objetivo dessa aula não é fazer uma palestra sobre SARA, como eu falei anteriormente. O objetivo é estabelecer o que seria medicina de precisão na SARA. Para isso, a gente precisa, pelo menos, ter uma definição um pouco mais básica do que seria isso, né? O que seria a chamada síndrome do desconforto respiratório agudo ou síndrome da angústia respiratória aguda, como é o que deu origem à sigla que é mais costumeiramente utilizada na nossa língua natal, né, que seria SARA. Então, várias condições clínicas podem dar origem à SARA, né? Na verdade, uma condição clínica que tem múltiplas etiologias. Então, a gente consegue ver no diapositivo que está projetado aí na tela, do lado esquerdo, um alvéolo saudável que consegue realizar muito bem a sua função principal, que é realizar a troca gasosa, né, fazer hematose. Então, o papel principal do alvéolo é esse. E ao passo que do lado direito a gente tem um alvéolo comprometido, um alvéolo cheio de líquido, infiltrado no interior do alvéolo e com as paredes espessadas, o que configura um alvéolo que tem comprometimento na sua função básica, que é fazer troca gasosa. Então, isso aqui é o que a gente considera como SARA, é um alvéolo que tem um comprometimento na troca gasosa, né? Um comprometimento primariamente pulmonar. É claro que a SARA não, pode ser uma condição primária dos pulmões ou pode ser um acometimento alveolar secundário a outras condições clínicas. O fato é que nessa condição o que acontece é um comprometimento na hematose, na troca gasosa que geralmente é feita nesse local, né, no interior do alvéolo, nas extremidades mais distais aí da árvore brônquica. Então, a SARA é uma condição clínica frequente no ambiente da terapia intensiva. E além de ser frequente, é uma condição clínica que tem uma mortalidade não desprezível, pelo contrário, uma mortalidade muito relevante. A gente consegue ver aí no diapositivo da esquerda, nomeado aí pela letra A, que dependendo da casuística considerada, para todos os tipos de SARA, a mortalidade hospitalar chega em algumas situações a se aproximar dos 60% de mortalidade. Se a gente considerar, como está no gráfico aí nomeado pela letra B, somente os casos de SARA moderada ou severa, ou SARA grave, como a gente considera aqui na nossa língua natal, essa mortalidade se aproxima dos 70% dependendo da casuística. Então, além de ser uma condição frequente, é uma condição que determina uma mortalidade relevante. E por isso até a gente resolveu abordar isso como um dos temas centrais, né, dentro desse projeto que a gente nomeou como Hot Topics. Então, assim, existem duas formas de se fazer a abordagem da SARA no ambiente da terapia intensiva, né, no contexto da terapia intensiva. São duas visões, na verdade. Uma delas, a primeira delas, é a visão do médico clínico, né, do cientista clínico, que é aquele médico de beira de leito, é o médico que trata pacientes com SARA, né? A ideia geral desse tipo de cientista, que é o cientista clínico, é tratar o paciente, é fazer estudos clínicos que se baseiam nas condições do paciente. Então, geralmente, o que se faz nessa abordagem
mais clínica, são os chamados ensaios clínicos randomizados, em que você tem a definição clínica de SARA para constituir um grupo, em que eu tenho SARA e outro grupo controle, em que eu vou fazer comparações, tanto para avaliar desfechos, quanto para ter ideia de diferença entre esses dois grupos. Essa é a visão do médico clínico, né? O médico que trata a SARA no dia a dia. Por outro lado, existe a visão do cientista de bancada, que é aquele cara que geralmente é um biólogo, um biomédico, um cara que estuda realmente a parte mais química, molecular, a parte genômica da situação, né? Em geral, esses cientistas básicos se detêm na fisiopatologia da doença. Ele vai estudar aquilo que eu falei lá no começo nas definições. O interior do alvéolo, quais são os marcadores inflamatórios que estão associados à SARA. Então, é uma outra visão que a gente tem sobre o mesmo contexto. É a visão do clínico, do cientista que faz estudo clínico, e a visão do cientista de base, do cientista básico, né, que é o que faz pesquisa de bancada. Então, assim, na verdade, a iniciativa da medicina de precisão, ela tenta fazer uma abordagem um pouco mais diferenciada em relação àquilo que vinha sendo feito anteriormente. Na verdade, eu creio até que isso já tenha sido comentado anteriormente numa das outras palestras, mas quem concebeu essa ideia da medicina de precisão ou medicina personalizada foi o antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Então, apesar dele ele ser um advogado, ele não é um cara da área da saúde, mas ele tinha uma visão muito ampla sobre esse tema, né? E ele foi um dos grandes incentivadores, das pessoas que concebeu essa ideia. Então, aqui a gente tem ele falando sobre o que seria a medicina de precisão e ao lado dele um esquema molecular ali do lado, e ele falando sobre o que seria a medicina de precisão. Na verdade, seria você tentar trazer para a prática clínica aqueles conceitos que são estudados, que são pesquisados pelo cientista de bancada, né? Então, a gente tenta, na verdade, com a medicina personalizada, sair daquela ideia inicial, que é a ideia mais comum, de que você tem um modelo de paciente que tem SARA, que obedece determinados critérios, que você trata todo mundo da mesma forma, que seria um tamanho serve para todo mundo. Um mesmo tratamento serve para todo mundo que tem SARA. Isso é o conceito antigo, o conceito que é costumeiramente, na maioria das vezes, utilizado. Na medicina de precisão, não. A tendência é considerar diferenças individuais. Todos os pacientes vão ter SARA, tem comprometimento pulmonar, tem dificuldade na troca gasosa. Mas é preciso considerar, além das diferenças individuais de cada paciente, questões ambientais, de estilo de vida, questões relacionadas à genética, é trazer para a beira do leito aquilo que é pesquisado lá pelos cientistas de base, né? Então, assim, para a gente ter uma ideia do quanto isso é importante, a gente pode ver aqui nesse diapositivo um resumo de um estudo, o principal gráfico, na verdade, de um estudo que compara a definição clássica de SARA, né, que são os critérios de Berlim, de 2012, para a definição de SARA, com os achados de autópsia. Então, assim, para você ter um diagnóstico extremamente preciso de que um indivíduo veio a óbito por SARA, ou que ele tinha SARA no momento do óbito, o mais preciso possível é fazer a autópsia. É ir lá, checar que naquele alvéolo havia comprometimento ou infiltrado alveolar que danificasse ali, que havia dano pulmonar naquele segmento de pulmão que foi biopsiado. Então, assim, o que a gente vê aqui, o dano alveolar difuso, que é representado aqui nesse gráfico de barras por essa porção branca, ele foi comparado naqueles pacientes que tinham SARA leve, moderada ou grave, que são os níveis de gravidade estabelecidos pelos critérios de Berlim, que é a definição clínica, né, baseada na definição clínica e objetiva dos critérios de SARA. Então, se a gente for prestar atenção aqui, mesmo nos casos de SARA considerada como grave, que é o que a gente tem o maior nível de comprometimento alveolar, que seria uma relação PF abaixo de 100, menos de 60% dos pacientes, quando se foi fazer a autópsia, tinha realmente dano alveolar difuso, que seria o marcador inquestionável de que aquele paciente tinha SARA. E se a gente for considerar o total dos pacientes, no caso aqui, 159 de 356, é menos da metade daqueles que eram considerados como portadores de SARA, de fato tinham dano alveolar difuso.
Então isso chama atenção para que talvez a nossa forma de abordar os pacientes não seja a forma mais adequada, ou que talvez dentro de uma mesma definição existam tipos diferentes de pacientes. Então, se eu não consigo agrupar nem metade daqueles pacientes que eu digo que tem SARA, de fato tem, então talvez seja o momento da gente tentar trazer para a beira do leito, para a nossa abordagem dos pacientes, uma forma de interpretação, uma forma de estudo desses pacientes um pouco mais precisa, um pouco mais personalizada. E como é que a gente consegue fazer isso no dia a dia? Existem várias formas. Na verdade, assim, existem maneiras de tentar diferenciar ou de tentar especificar melhor os pacientes que têm essa condição clínica. E alguns desses parâmetros não são costumeiramente utilizados na nossa prática clínica. O que a gente usa em geral? Usa exame de imagem, usa parâmetro de gasometria, usa aspecto clínico. Mas a gente tem algumas outras alternativas que nos fazem prestar atenção ou ter uma ideia um pouco mais precisa do comprometimento alveolar de cada um desses pacientes. A gente tem projetado aí na tela uma tomografia por impedância elétrica. Não é algo costumeiramente visto por aí, mas é algo que pode ajudar bastante. O que se faz geralmente aqui nesse caso? Tem uma série de eletrodos aqui conectados no tórax do paciente, e o que se faz aqui é tentar identificar diferenças de potencial, diferenças de condutividade entre esses dois eletrodos. Isso dá uma ideia para a gente da resistência que existe entre um eletrodo e outro, resistência à passagem de corrente elétrica. Então, é uma corrente elétrica alternada de pequenas dimensões que atravessa o corpo do paciente e dá uma ideia do quanto de resistência existe ali. Isso quando transformado posteriormente através de computadores numa imagem, que a gente consegue ter ideia de impedância. Impedância é como se fosse a resistência dos tecidos à passagem da corrente elétrica. Então, um alvéolo que está preenchido por líquido, ele vai determinar uma resistência maior à passagem de corrente elétrica do que um alvéolo saudável. Então, a gente consegue enxergar isso na reconstituição que é feita através de imagem. Então, além de ser uma tomografia que a gente consegue enxergar em cortes radiológicos, a gente consegue ter uma ideia do quanto aquilo ali tem de comprometimento através dessa abordagem diferenciada, que seria através da aferição desses potenciais de corrente elétrica que existem aí na avaliação desse método, né, desse método de estudo. Então, a gente percebe que a tendência da medicina de precisão é trazer para cá outras alternativas, é tentar diferenciar aqueles pacientes que são portadores daquela condição clínica e tratá-los da melhor forma possível. Porque se eles são diferentes do ponto de vista clínico, não é o mesmo tratamento padrão que vai servir para um e para outro. A gente tem que tentar diferenciar da melhor forma possível diferenças entre esses pacientes, né? Um outro tipo de avaliação, que no caso aqui utiliza parâmetros hemodinâmicos, para fazer a avaliação da chamada água extravascular pulmonar, né? Isso aqui é um monitor que a gente até costuma ver um pouco mais na prática clínica, o monitor da Edwards, que consegue fazer a mensuração dessa água vascular extrapulmonar. Então, se na SARA a gente tem um dano alveolar, o aumento da permeabilidade capilar, né, que determina extravasamento de líquido para dentro dos pulmões, se eu consigo de alguma forma mensurar isso, eu consigo ter uma ideia se um paciente está mais grave ou menos grave que outro. Então, isso é uma forma indireta de você conseguir avaliar o quanto de gravidade existe naqueles pacientes com essa condição clínica, né? Então, é uma forma que habitualmente já se faz quando se tem comprometimento hemodinâmico, você consegue ter uma ideia de débito cardíaco, de variação de volume sistólico, e nesse método específico você consegue fazer uma aferição da água vascular extrapulmonar. Isso é muito útil nesses casos de SARA, SARA grave, SARA moderada, que a gente costuma abordar aqui no contexto da terapia intensiva. Mais uma vez, é trazer a fisiopatologia da doença, a fisiopatologia que está por baixo, né, dessa doença, e os parâmetros fisiológicos para a beira do leito. Então, isso aqui fica conectado no paciente, você consegue ter uma ideia de evolução. Como é que esse paciente está se comportando ao longo das horas, ao longo do dia e ao longo da semana de tratamento dele, né? Isso é uma forma de tornar a medicina um pouco mais precisa, a medicina um pouco mais personalizada, né? Uma outra forma também que se pode utilizar,
análise do gás que é exalado. Então, o paciente, em geral, nos casos mais graves, está conectado na ventilação mecânica. É uma terapia de suporte para esses pacientes. Então, se a gente for partir para a fisiopatologia da doença, a gente tem, na maioria desses casos aqui de inflamação sistêmica, inflamação pulmonar, a geração de radicais livres de oxigênio. Então, assim, peroxidação de lipídios, geração do chamado ácido oleico, que está presente nesses quadros de inflamação, de dano alveolar, e que são gases exalados quando o paciente está conectado na ventilação mecânica. Então, a troca gasosa acontece por meio do aparelho de ventilação mecânica, e se eu tiver um dispositivo adequado, eu consigo medir o quanto de etano está sendo produzido, pentano, de octanos que são produzidos aqui nessa peroxidação de lipídios, eu consigo medir. Quanto mais são produzidos, significa que tem mais inflamação ali naquele alvéolo, ali naquele pulmão. Então, isso é uma forma de mensurar também o quanto aquele paciente está em relação à inflamação, em relação ao comprometimento pulmonar. É uma forma indireta de saber qual desses pacientes está mais grave ou menos grave, que tem maior ou menor comprometimento pulmonar. É uma forma também, não é costumeiramente vista, mas dentro dessa ideia, dessa concepção da medicina de precisão, é uma coisa que se pode lançar mão nesses casos de SARA grave. Partindo para um outro lado, dentro desse conceito de medicina de precisão, a gente falou lá nos diapositivos iniciais que a gente traz para a beira do leito questões inclusive de genoma, de pesquisa de bancada, aqueles cientistas que estudam a fisiopatologia da doença. Então isso nos permite fazer subgrupos dentro daqueles pacientes que têm SARA, né? Então, alguns trabalhos já nos mostram que não existe só um tipo de paciente com SARA. Dependendo de como esse paciente se comporta em termos de marcadores inflamatórios, particularmente essas interleucinas, o TNF, bicarbonato, a gente pode ter um paciente que manifesta uma inflamação maior, ou seja, que tem uma quantidade maior de interleucinas, que tem proteína C um pouco mais aumentada. Esse paciente vai ser incluído nesse grupo ou nesse subfenótipo hiperinflamatório. Esse paciente que tem mais inflamação, que tem SARA e que dentro da SARA está mais inflamado, ele tem um prognóstico pior. A mortalidade desses pacientes é maior. E os dias que ele tem livre de ventilação mecânica, que geralmente é um desfecho costumeiramente abordado nos estudos que fazem avaliação de SARA, que é a quantidade de dias que um paciente fica livre de ventilação mecânica, fica fora de ventilação. É como se, por exemplo, um paciente que passa uma semana na ventilação e tem mais dias livres do que outro que passa 2, 3 semanas ou que não consegue sair da ventilação mecânica. Então isso dá uma ideia de desfecho. Ao passo que aquele paciente que é menos inflamado, que tem um subfenótipo hipoinflamatório, ele tem uma mortalidade menor, como está indicado aí no gráfico, no diapositivo. Ele tem uma quantidade maior de dias livres de ventilação mecânica e ambos os pacientes, ambos os grupos, eles têm SARA, mas a SARA não é igual para os dois grupos. Tem um tipo que é menos inflamado do que outro. Então não adianta a gente fazer o mesmo tipo de tratamento para os dois grupos de pacientes. Então, o paciente que é menos inflamado, pode ser que ele não se beneficie tanto de PIP elevada, e isso pode ter repercussão, inclusive, na forma como você trata esses pacientes. Num desses pacientes que estão mais inflamados, você vai ter um quadro clínico um pouco mais florido, um pouco mais grave. Então, você vai ter que lançar mão de parâmetros mais elevados de ventilação mecânica, a troca gasosa vai ser ruim e, muito provavelmente, esse paciente vai passar mais dias internado no hospital. Então, a ideia da medicina de precisão é, como eu venho falando desde o começo dessa palestra, é tentar trazer para a gente uma abordagem diferente em relação a uma condição clínica que costumeiramente já é estudada. Então, os últimos 20 anos a gente aprendeu muito com esses pacientes que desenvolvem SARA. Nesses últimos meses, mais ainda com esses pacientes, depois dessa pandemia de Covid, foi uma oportunidade excelente para a gente aperfeiçoar um pouco mais o nosso tato clínico, né? Nosso tratamento de beira de leito desses pacientes com SARA grave. Uma pneumonia viral que se manifesta com uma gravidade clínica muito grande. Então, assim, nem todos os pacientes são iguais
dentro daquela mesma condição clínica. Essa é a mensagem principal da medicina de precisão. Então, se existe uma mensagem principal que a gente deva levar para casa, é justamente o que está especificado aí. Enquanto aqueles estudos, os grandes estudos clínicos, né, que têm sido feitos nos pacientes com SARA grave nas últimas 2 décadas, eles trouxeram benefícios importantes no tratamento da SARA. Mas a ideia da medicina de precisão nessa era pós-genômica é basear, né, os diagnósticos no fenótipo, nas bases moleculares do tratamento, né, e trazer avanços no tratamento da SARA baseado nisso. Qual é o intuito? Melhorar o diagnóstico, melhorar o tratamento e melhorar os desfechos. A medicina de precisão, ou medicina personalizada, é uma coisa que está aí para ficar. Então a gente precisa se adaptar a isso e tentar fazer da melhor forma possível uma boa prática clínica. A ideia principal é essa, é fazer uma abordagem diferenciada e tentar trazer os estudos clínicos mais básicos para a beira do leito. É tentar sair daquela ideia inicial de que um ensaio clínico randomizado e que todo mundo recebe o mesmo tratamento. Pelo contrário, um mesmo tratamento pode ser benéfico para um grupo de pacientes e maléfico para outros. Tudo depende de como esse paciente se comporta. A ideia principal é essa, agradeço a atenção de vocês e fica registrado aí para os próximos temas aí. Obrigado.